Irmãos, boa tarde aí. Aqui mais um vídeo, canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Irmão. Eu passando aqui, bem próximo à cidade onde eu resido, aqui do Itubi, e eu fiquei assim, um tanto admirado aqui, irmão, porque nessa época do ano a gente vê tanto. Esse ano foi um ano bastante abençoado, choveu bastante, e nós estamos aqui já no mês de julho e ainda a natureza aqui no Nordeste, que onde eu moro, muito verde, que até próximo agora apresentou muita chuva, mas essa época do ano, irmão, essa árvore chamada de pau d'arco, né? Ela gosta de. Ela se exibe, ela solta essas lindas flores cor de rosa. E ela no meio de todas as outras árvores, ela fica. Ela se esnoba, assim de uma maneira com essa cor e com esse aspecto aqui diferenciado. Eu fiquei assim, como, como, como a natureza nos traz assim, belezas que nos chama a atenção, né? Porque no momento em que todas as árvores estão aí, por como se dizer, iguais, né? Todas elas expressando as suas cores, a maioria as suas cores verdes, né? Aí aparece essa daí com essa cor diferenciada, né? Alguns cereais também já estão em período já, o caso nessa época também os milhos já estão secos, expressando o seu momento de amadurecimento para momento de colheita de milhos aqui no Nordeste. Aí a gente vê também no caso o milho secando, né? Mas ela aqui esnobando a sua beleza, né? Essa cor linda aqui no. E quando a gente observa de longe, assim, quando elas estão assim próximo dos pés de serra, elas chamam a atenção assim. Aí o que a gente pode aprender, irmão, de especial assim? Porque assim como o próprio nosso irmão eterno, né? Aquele que o Senhor Deus deu para morrer na cruz por cada um de nós, ele de maneira toda especial, ele se destacou aqui, né? O Senhor o ungiu, né? Para ser o nosso Salvador, o qual é Deus eternamente. Amém também, né? Também com o Pai, os dois que foi conferido a autoridade de serem adorados, o Pai e o Filho. Aí o Senhor Jesus também, a esse mundo, ele veio e fez a diferença, né? Enquanto todo mundo estava caminhando para os costumes de tradições, no caso dos escribas e fariseus, a maioria preferindo fórmulas de religião de aparência. Aí o Senhor Jesus veio dar o exemplo, ali como chamando a atenção de todo mundo para ele, né, naquela ocasião. E ele pôde dar o exemplo do significado da verdadeira adoração. Então, nós estamos também num mundo, irmão, que todo mundo quer seguir do jeito que lhe apraz, né? Cada qual quer, a maioria, infelizmente, querendo seguir os seus próprios os ditames da sua própria imaginação, dos seus próprios sentimentos, as propensões da vontade da carne. Mas os cristãos que temem a Deus, eles se destacam de maneira diferente, né? Eles, assim como esse pau d'arco que ele está com essas flores assim diferenciadas da maioria do verde, né? Assim também os cristãos, de que maneira eles são vistos de uma forma diferenciada. Os cristãos verdadeiramente estão nesse momento, já está sendo preparado um grupo especial chamado dos 144 mil, especial para que estarão logo agora na hora que
que logo logo estão aí colocando aí o decreto dominical, né? Para que o mundo inteiro adore o sistema papal, que vai entrar na supremacia, que vai atingir supremacia, né? Aí os cristãos vai se destacar de forma diferenciada, mostrando ao mundo que só Deus é digno de ser adorado, né? As mensagens dos 3 anjos, elas vão se sobressair de maneira toda especial no meio do povo de Deus verdadeiro. Vai ser destacada a primeira mensagem, que é pela Apocalipse capítulo 14, né, a partir do verso 6, temei a Deus e dai glória, porque chegada é a hora do seu juízo. E a segunda mensagem, como estando relacionada com a primeira e a terceira, né? A segunda mensagem advertindo os filhos de Deus sobre as religiões, que infelizmente, as fortalezas, que infelizmente, por aqueles que receberam o auxílio do Deus estranho, o inimigo que é o Deus estranho dessa terra, aqueles que com o auxílio do Deus estranho destruíram as fortalezas. Aí por isso o Senhor fala, caiu a grande Babilônia, né? As igrejas, infelizmente as igrejas que eram fiéis na época da reforma, né? Foram as igrejas protestantes, né? O protestantismo, mas infelizmente o inimigo atacou o protestantismo e o protestantismo se apostatou, né? Desistiu de sua fidelidade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí a de segunda advertência do terceiro anjo é para nós não se deixar influenciar, porque é por as fortalezas que estão sendo dominadas pelo inimigo, né? As igrejas que caíram. E aí o Senhor Deus adverte, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônio. As doutrinas são doutrinas de demônio, né? Elas só querem ser chamadas pelo nome de Cristo, conforme Isaías 4:1, né? 7 mulheres, porque 7 na Bíblia quer dizer totalidade, 7 mulheres tomariam a mão de um homem, esse homem é Cristo. E essas mulheres, referente que mulher em si é a igreja, né? Essas mulheres tomariam a mão de Jesus, mas elas mesmas diriam, comeremos o nosso próprio pão, ou seja, os ensinamentos delas são pão delas mesmas, não pão de Deus. Vestiremos as nossas próprias roupas, ou seja, as roupas delas são justiça próprias delas, dessas igrejas. E não a justiça de Cristo, porque a justiça de Cristo é manifestado na sua santa lei. E elas dizem que a lei de Deus foi abolida. Mas a lei de Deus não foi abolida. A lei de Deus é a base do governo de Deus. Então os filhos verdadeiros de modo diferenciado, né? Assim como essa paudárica aqui está diferente da maioria do verde, né? Então os filhos de Deus de forma diferenciada vão dizer que a lei de Deus não foi abolida. Inclusive o sábado que vai estar à frente, representando o povo de Deus verdadeiro do último dia, como sendo os filhos de Deus que estarão sendo selados com o selo do Deus vivo, né? E esse selo é o quê? É um dia de observância que Deus constituiu para ser o dia especial da adoração. É o sábado sábado do 7º dia. Enquanto que o sinal da besta vai ser um dia contrário. Vai ser aquele que o sistema papal transportou do paganismo para o meio cristão, que é o primeiro dia da semana como dia de guarda. Então esse será o sinal que vai, com que a besta vai marcar todos os que, na maioria, vão estar do lado do inimigo, né, do rebelde, vão adorar a besta, sistema papal, a segunda besta dos Estados Unidos da América do Norte. Essas duas bestas que estarão sendo transportadas pela besta do abismo, que é o próprio Satanás, né? Mas os filhos de Deus, como esse paudário que aqui está refletindo essas cores diferentes, os filhos de Deus defenderão a lei de Deus e não terão temor. Assim como o Senhor deu poder aos apóstolos na época da chuva temporã, para os apóstolos não ter medo da oposição à verdade, assim os apóstolos de Deus no último dia, os 144.000, e a obra de Deus terá um sucesso todo especial, né? Não terminará com menos sucesso do que quando ela começou, não. E o Senhor chama nós para sermos corajosos, para se destacarmos de forma diferenciada, como essa árvore, né? Diferente das demais árvores, para nós
defender a santa lei de Deus, defender o caráter de Deus. E não temermos a oposição, e não amarmos a nossa vida nesse mundo, porque quem ama a vida nesse mundo vai perder, mas quem perder a vida por causa de Jesus vai achá-la. E vai haver novamente mártires, mas o sangue dos mártires, aqueles que serão escolhidos para ser mártires, o sangue deles vai ser como semente para ganhar a grande multidão, né? A grande multidão da ordem décima. Mas haverá um grande número de pessoas que estarão vivas no dia da volta de Jesus, porque haverá a primícia dos salvos vivos, né? Os 144 mil, e a grande colheita dos salvos vivos, que serão a multidão da hora décima, né? Estes são, deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa animação, meus irmãos. Sermos diferentes como está essa árvore aqui agora no sertão nordestino, né? Deus nos abençoe, que Deus nos anime, nos encoraje, nos fortaleça cada vez mais nos seus caminhos. Mais um vídeo aqui para a honra e glória de Deus.